Olá pessoal, bom dia, bons sábados para todos vocês. Aqui é o João Carvalho falando para vocês dos mistérios de Deus. Recapitulando então, nós temos visto que o sangue tem que ser derramado para que o pecado seja perdoado. Nós vemos também que Deus instituiu ao povo israelita essa cerimônia que é feita no dia de expiação, onde o bode morreria com todos os pecados do povo e apagaria os pecados das nações. Isso eles fizeram por dezenas e dezenas de anos, a construir o templo. Eles fizeram isso com os bodes, que eu saiba continua. Isso é para sempre, que Deus criou até a volta de Yeshua, é claro, até o tempo de Yeshua. Então, continuando aqui, vamos fazer a pergunta, por exemplo, onde é que ficava a arca da aliança no tabernáculo de Deus? Eles andavam com a arca para todo canto e nós vamos ver mais tarde que a arca não foi criada do jeito que Moisés e Arão queria. Não foi que Deus chegou, Arão, Moisés, faz uma arca para mim e eu conversarei com vocês sobre essa arca. Não, não foi assim. Como nós vamos ver na arca, nas próprias categoria, nós vamos ver as dimensões da arca que Deus deu, a composição da arca. Nós saberemos tudo isso que Deus deu nos mínimos detalhes, como a arca tem que ser feita, como ela deve ser construída, as dimensões até mesmo feita de ouro puro. A arca, ela era transportada pelos os sacerdotes. Ninguém poderia fazer isso a não ser os levitas, os sacerdotes. Aqui estão eles aqui carregando a arca, cada um do lado de outro. O pau de madeira aqui é maciço, ouro maciço, e a arca aqui ninguém poderia nem ver a arca. Então a arca era coberta quando eles andavam no acampamento dele. Vocês podem ver aí como o tabernáculo era construído, como foi feito como Deus falou que o tabernáculo tem que ser feito. Novamente, isso não tem nada a ver com Moisés. Muita gente confunde Moisés. Fez isso, aliás, eles falam o tabernáculo de Moisés, não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com Arão. Deus falou, em Êxodo nós vamos ver mais tarde, as dimensões precisamente de cada objeto que tem que estar no tabernáculo. E do jeito que eles devem ser construídos, do jeito que eles devem ser colocados, cada um no seu sentido. Deus não deixou nada em dúvida de como as coisas devem ser construídas, como elas devem ser feitas, em que posição no santuário, a posição ela tem que ser colocada. Nós vemos no pátio aqui, por exemplo, que uma das primeiras coisas que você vai ver é o altar do holocausto. Aqui era onde eles, como vocês podem ver, onde eles colocavam o cabrito, eles queimavam o cabrito, o bode, o boi, todos os animais, vamos dizer. Que todos eles são, aqui está o sumo sacerdote, você pode ver que eles são tudo sacerdotes. Ninguém poderia entrar aqui a não ser que eles sejam levitas. E essa pia não é tão falada assim na Bíblia. É uma pia de bronze e ela foi feita de espelhos, dos espelhos de mulheres de Israel. Uma das fitas que eu fiz, das festas santas que eu fiz do Mike Wood, ele explicou sobre essa pia de bronze, na qual os sacerdotes, antes de eles entrarem no lugar santo, eles poderiam ver eles mesmos se eles estavam, como é que eles estavam, se tinha alguma sujeira, algum sangue, alguma coisa neles, porque eles não poderiam entrar sujo no lugar santo, então eles tinham de se limpar antes de fazer isso. Então isso é uma das coisas que eu ouvi do Mike Rood, que aqui é feita, e foram feitas dos espelhos de bronze das mulheres de Israel. Eles construíram essa pia de bronze. Muito pouco tempo, muita pouca coisa tem falado na Bíblia sobre isso, e ouvimos isso do Mike Rood, e é bem capaz de ter sido isso mesmo. Os sacerdotes eram capazes da pia até mesmo de olharem nos espelhos e se limparem antes de entrarem no lugar santo. Nós temos o candelabro, isso já é dentro do lugar santo. Esse lugar aqui é chamado lugar santo, onde nós temos o candelabro. Aliás, nós vimos um desse em Jerusalém, que nós somos Jerusalém de ouro, muito lindo. Mais tarde nós vamos mostrar fotos
dessa viagem que nós fizemos em Jerusalém. Nós temos aqui o altar de incenso, que fica logo perante essa coberta, esse pano que está cobrindo a arca, que está aqui atrás. E ele parece mais ou menos assim. Tirei uma foto e mais ou menos ele parece assim. Esse lugar é o altar de incenso, onde os incensos eram queimados. E sabemos pelas escrituras que é aí onde as orações do povo chegam perante Deus nos céus, no seu trono no céu, através do incenso, que os anjos entram com incenso, com orações do pessoal. E nós temos aqui a mesa do pão da preposição, e ela se parece mais ou menos assim, tudo feito de ouro, ouro puro, coberto sobre madeira, eu acredito. Aqui onde está o maná, e nós temos o Ron, quando entrou na gruta lá onde estava a arca, ele também achou, ele também estava localizado essa table, essa mesa do pão da preposição. E aqui onde fica localizada a arca. A arca fica localizada atrás desse pano, que o sumo sacerdote, ele somente poderia entrar aqui dentro somente uma vez por ano, que era no dia de expiação. Para, como falei antes, jogar sangue aqui para expiação do pecado pessoal. Somente o sumo sacerdote poderia fazer isso, só poderia fazer isso uma vez por ano. E esse é a cortina que foi rasgada de cima para baixo quando o nosso Salvador, o nosso Yeshua, morreu. Essa cortina rasgou de cima para baixo. Poderemos ver aqui, gente, que aqui era a formação quando eles andavam, as 12 tribos dos israelitas estão aqui, e a arca ficava no meio, onde tinha o serviço. E era dessa maneira que a Bíblia falava realmente quando Moisés deu instrução ao seu povo. Eles ficariam dessa maneira. Aqui tem o nome das tribos, que eu não coloquei aqui. E esse era o tabernáculo, então, de Deus. Muito, muito interessante, do jeito que ela foi criada. E, sem dúvida alguma, tinha um enorme trabalho os sacerdotes aqui. Você imagina 5 milhões de pessoas ao redor disso, numa organização tremenda. Somente Deus pode fazer isso. Uma organização tremenda, a lei e todos os obedientes. Imagina hoje em dia a gente fazendo isso, seria uma baderna que ia acontecer. Somente mesmo judeus, somente Deus mesmo pode fazer uma coisa de grande escala dessa forma. E todos eles, que para pagar o pecado deles, pessoais, eles vinham e entregavam um animal para ser morto, para os pecados dele. Eu tinha o pecado pessoal, eu tinha o pecado da nação, o pecado do sumo sacerdote. Não interessa, até hoje em dia não interessa, você pecou, ou você morre, alguém morre por você. Não tem como correr. Muita gente pensa de uma maneira tão leve sobre isso, né? Eu vou cometer o pecado. Com certeza, como está escrito nas escrituras aqui, se você vai fazer o pecado, você vai ser morto por aquele pecado, ou você vai achar alguém que vai morrer por você. Naquele tempo, eram os animais que morriam por você. Hoje em dia, é o Yeshua. Yeshua que está uma vez para sempre, sentado do lado direito de Deus. Ele morre toda vez que você se arrepende dos seus pecados, com sinceridade, você muda e não peca mais, você pede a ser limpo através do sangue de Yeshua. E a morte dele, o sangue dele, apaga os seus pecados. A arca, como falamos antes sobre vocês, ela teve instruções precisas de como ela tem que ser construída. E vamos falar aqui somente mais um verso que explica claramente que o pecado só pode ser apagado por sangue. E do sangue da expiação do pecado, a remissão do pecado, espingará sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. Então, o sangue está sempre envolvido.
com o pecado. Não se engane sobre isso, gente. O sangue é uma coisa que Deus realmente odeia, não gosta de jeito nenhum, é o pecado. Ele fala que você tem que dominar o pecado. E aqui está a razão do porquê. O pecado não só causa um transtorno enorme na sua vida, mas de todos aqueles ao seu redor também. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com suas pernas tirará e a lançará junto ao altar, para o lado, observe isso, por favor. Observem isso, para o lado oriente da arca. Aqui está, esse é o lado oriente da arca. Os animais, o sangue dos animais nunca era jogado desse lado de cá, o lado ocidente. Ele nunca era jogado do lado de cá, sempre do lado oriente. Deus vinha no meio conversar com Moisés, no meio da arca, no meio dos querubins, no meio desses anjos, aqui como está aqui. Mais tarde eu vou falar para vocês que sobre o Ron Wyatt, quando ele passava a câmera pela arca, ele sentia essa luz que vinha na câmera e não deixava ele filmar. A presença de Deus tem que estar no meio. Nós vamos ver também a composição da arca, que a arca não parece de jeito nenhum como a arca que o pessoal mostra aí na terra, porque eles não leem como a arca é feita. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, com Deus, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, ou da aliança, ou do testemunho. Também é muito bem traduzido, arca do testemunho, ou assento da misericórdia, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim Deus falava com Moisés. A arca dos 10 mandamentos está aqui, como acredito também que estão, se eu me lembro bem, o Ron Wyatt viu a espada de Golias, um maná, como é que é, uma panela com maná, eu não acredito, uma outra coisa mais que o Ron viu, não me lembro bem, mas as duas pedras dos 10 mandamentos está aqui, e mais tarde eu vou contar toda a história que o Ron falou quando ele entrou nessa gruta aqui. A composição da arca. A composição da arca está muito bem esclarecida por Deus. Não foi, como eu te disse antes, do jeito que Moisés ou Arão queria. Foi totalmente especificado por Deus de quantos covados seria o comprimento, a altura, a espessura, que aqui já traduzimos em português. O comprimento da arca tem 1,23 metros de comprimento, a altura 75 centímetros de altura e 74 centímetros de largura. Isso aqui é ouro puro. O Ron acredita que é mais ou menos 900, quase uma tonelada de ouro. 900 pounds, eu vou ter que traduzir isso. Mas é 900 libras de ouro. Aqui está o comprimento da arca. Podemos ver aqui. Então, é razoavelmente grande, de uma certa maneira. 1,3 metro de largura e quase 1 metro de altura. Note que a arca tem 2 compartimentos nela. Tem a arca, tem, pode-se dizer, talvez o baú aqui, né, onde está as pedras, os 10 mandamentos. E essa parte, ela todinha sobe, os anjos, isso aqui é uma peça só. Os anjos, vamos dizer, a tampa da arca, é essa aqui. Você pode observar, isso aqui é uma das fotos que o Ron tentou tirar, que Deus deixou mostrar para vocês. Está embaçado. Ele tentou 2 tipos de fotos de câmera e ficava sempre embaçado da arca. Deus não quer que seja mostrado nessa época. Isso aqui são os desenhos que o Ron criou, que mostraria como pareceria, como seria essa parte, como seria essa parte da arca. Ele desenhou aqui, pode ver o martelo, a cara do sumo sacerdote. Aqui está o que Deus falou sobre a arca. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório, do aliança,
Note que fala extremidade. Isso aqui é uma arca que eu tirei que o pessoal fala tanto, mostra tanto no YouTube, mostra tanto no Google, mas não tem nada a ver do que Deus falou para Moisés que a arca deve ser construída. Eles têm esses dois anjos aqui que não se encostam no outro, que está em cima da arca, não tem nem lugar para onde Deus conversar aqui. E note muito bem que Deus explica claramente como a arca deve ser construída. Note, farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na outra extremidade da parte. Isso aqui não é extremidade, aqui é. Tá? Como também a arca. Nas duas extremidades estão os querubins, na extremidade. E esse do mundo, como você vai ver, se você for no Google, você vai ver que a maioria das arcas são assim. Dois anjos assim, não encostando as asas nem nada. E foi o comandamento de Deus, as asas tinham de ser tocadas. A gente vai ler sobre isso. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas a arca da aliança, o propiciatório. Cobrindo com elas as faces deles de frente da outra. As faces dos querubins são voltadas para a outra. Então tem que cobrir. Está cobrindo aqui? De forma alguma, né? Isso aqui é cobrindo, ó. As asas encontrando uma outra, cobrindo toda a arca. E porás o propiciatório em cima da arca, que seria isso aqui, ele chama de propiciatório, e talvez isso aqui da arca. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca os testemunhos que eu te darei. Quer dizer, os 10 mandamentos vão dentro da arca. E ali tirarei de ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Então, realmente, Deus chama essa parte de a arca do testemunho, que estarão sobre, né? Que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Novamente, a instrução, em outra parte, Deus fala claramente como a arca deve ser construída. Um querubim na extremidade de um lado e outro na outra extremidade de outro lado, de uma só peça com o propiciatório. Fez os querubins nas duas extremidades. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um ao outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório, ou aliança. Esse não é um propiciatório, até estranho quem fala isso hoje em dia. Ou a arca testemunho. Então, Deus chama, estavam por cima, cobrindo a arca do propiciatório, então Deus chama essa parte de propiciatório, ou arca do testemunho, que vai ficar aqui em cima. Note aqui, se você for no Google e bater lá a arca de Deus, você vai ver que a maioria das arcas não tem fundamento nas regras que Deus tem dado para Moisés e para Arão para construir. Não tem fundamento nenhum. E a maioria do pessoal, você vai no YouTube, você vai em Google, você olha as fotos, a maioria deles mostra esses anjos assim. As asas não estão encostando uma na outra, eles não estão na extremidade da arca, e eles não estão cobrindo o propiciatório ou a arca, como Deus tem mandado. Aqui é o que o Ron viu, e ele acabou desenhando, e você pode ver que está bem claro do jeito que Deus falou para Moisés e Arão construir. Aqui está as asas tocando uma na outra, os 10 querubins olhando para o centro da arca. A arca, quando Deus queria colocar uma coisa, algum testemunho da arca, então era ser tirado, colocava e ele cobria com os anjos. Então aqui dá para você ver claramente que, se você ver aqui, o mundo que mostra essa arca da aliança não tem nada a ver com os mandamentos que Deus deu para Moisés e para Arão, de como ele deve construir a arca. Claramente especificado em Êxodo e em Levíticos. E então nós vamos entrar em detalhes mais sobre como Ron achou a arca e do trabalho de escavação que ele fez e como ele achou a arca. E espero que isso tenha sido bom para vocês. E então